Qual é a rema de hoje? Estamos falando de um assunto muito polêmico, muito forte, muito sério, que é sermos imparciais em momentos em que o nosso natural pede-nos que sejamos parciais. Não é fácil, de maneira nenhuma, não é fácil para ninguém ser imparcial. Até mesmo para um juiz que pega as provas, lê os autos, tem todo o júri, preparou a pauta para ele dar a martelada em cima, até para ele é difícil. Por quê? Porque envolve pessoas, envolve situações. Sempre que nos posicionamos imparcialmente, coisas vão acontecer com pessoas, com famílias, com passado, presente, futuro. Não é fácil para nós sermos imparciais. Mas a Bíblia nos diz, não é bom ser parcial. A Bíblia manda que nós sejamos imparciais. Por quê? Porque lá no futuro vamos ver que o posicionamento em termos sido imparciais foi a melhor coisa. Como eu falei no vídeo anterior. Quantas pessoas se arrependem de terem sido parciais e não imparciais? Quantas tragédias, quantos prejuízos, quantas famílias, quantos acidentes, quantos até mortes aconteceram porque pessoas foram parciais em situações. Então a Bíblia nunca está errada. Quando a Bíblia manda eu e você sermos imparciais, é porque ela guarda teu coração, guarda tua mente, guarda tua consciência de que você vai estar sempre, você vai estar certo diante daquela situação lá na frente, você vai estar certo no futuro e, mais importante ainda, você vai estar certo diante de Deus. Mas nós vemos que nesse tempo, quando uma mãe ela é mais amiga da filha do que mãe, tem problema. Porque mãe, em primeiro lugar, mãe é mãe. Quando a mãe desce o nível e é mais amiga do que mãe, ela perde várias noções de conselho, de posicionamento, de direções que ela deveria ser. E esses conselhos estão no nível da imparcialidade, que como amiga, a mãe não consegue ver. Essa estrutura da mãe e do pai está quando somos, em primeiro lugar, mãe ou pai. Quando desce o nível, quando pais viram amigos, o nível de conselho para os filhos também desce. Desce para o nível de amigos. Por isso que eu sempre falo, mãe primeiro tem que ser mãe e depois amiga. Pai primeiro tem que ser pai e depois amigo. Nesse nível de liderança, primeiro, temos que ser líder. Depois irmãos. Depois, amigos. Todo líder, ao lidar com alguém, seja ele pai, mãe, seja ele professor, seja ele líder, seja ele pastor, seja ele pastora, primeiro o comportamento dele diante de pessoas é como líder. Depois é como irmão. Por último, é como amigo. Quando você inverte isso, traz os problemas que eu falei nos vídeos anteriores. Chegam situações diante de você, quando você põe a amizade na frente, você vai errar. Quando você bota o irmão, você vai errar. A não ser se você se comportar biblicamente como irmão em Cristo. E depois, se você botar como líder, já foi comprometido. O certo é, diante de uma situação, você ser líder. No nível e no grau de liderança que você tem sobre essa pessoa e sobre essa situação. Qual é o conselho, qual é o posicionamento, qual é a direção imparcial que você tem que dar. Dê. E aí, o comportamento agora entra dentro da irmandade. Então,
Depois do posicionamento da liderança, vem um comportamento como irmão. Você vai ter que estar do lado, abraçar, consolar, estar do lado caminhando dentro da consequência do conselho que foi dado. E por último entra o amigo. O amigo é aquele que está do lado. Rapaz, aconteceu, agora isso aí mesmo, a direção é essa, esse foi a maneira que tem que ser processada essa situação. Então, a ordem certa é líder, irmão e amigo. O amigo fica em terceiro lugar, porque se ele vier para primeiro, ele vai atrapalhar. Então, isso é um grande desafio que nós vivemos nos dias de hoje. Porque as pessoas não querem um líder, elas querem um amigo. As pessoas não querem um irmão em Cristo, elas querem um amigo. As pessoas não querem um amigo, elas querem alguém. Né? Porque até mesmo a qualidade de amigo também é imparcial, claro. Né? O amigo só deixa de ser imparcial quando ele é sentimental. Né? O amigo deve ser imparcial. Só não pode deixar o coração falar. Então, nesse nível, nós precisamos entender que nosso posicionamento é como líder, depois como irmão e por fim como amigo. Se nós conseguirmos exercitar isso, nós vamos ver que pessoas, no começo, no presente, talvez o amigo não entenda muito o posicionamento do líder. Talvez o amigo não entenda muito o posicionamento do irmão. Mas lá na frente, o amigo vai falar: olha, eu quero te agradecer porque você se posicionou naquela situação como o meu líder, como o meu professor. Você se posicionou como minha mãe, como meu pai. Você se posicionou como aquele que tem uma liderança sobre mim, como meu patrão, como aquele que eu seja no nível de trabalho, seja no nível eclesiástico, seja no nível que for. Eu me submeti e eu te agradeço porque você naquela vez, eu não gostei, mas você foi imparcial. Então, esse é o caminho para que possamos olhar para frente. E agora, quando o irmão deixa de ser irmão e desce no nível de ser apenas amigo, ele deixa de ser um canal de verdade para o amigo. Quando o irmão em Cristo deixa de ser irmão em Cristo para ser apenas amigo, ele deixa de ser um canal de verdade. Porque o irmão em Cristo, ele é imparcial. Ele é o canal da verdade para ajudar o amigo. Então, o irmão em Cristo tem um posicionamento e um dever muito grande. Diante de qualquer situação, ele se posicionar como irmão em Cristo. Para que ele possa, então, ser um canal de ajuda para o amigo. Então, vejam que, se nós entendermos esses princípios de Deus, que não é bom sermos parciais, e entendermos que somos canais de ajuda e de renovo, e que também quando pessoas vêm a nós e se posicionam de uma maneira imparcial, nós somos ajudados, nós somos fortalecidos, nós somos redirecionados a situações, porque Deus vai ser sempre imparcial, Jesus é sempre imparcial, e o Espírito Santo, ele é sempre imparcial. Então, quando nós estamos alinhados com ele, o Espírito Santo sempre nos leva a sermos imparciais. E nós precisamos vigiar, porque o nosso coração não quer ser. Então, que nós possamos entender isso e sermos imparciais. E não deixarmos os nossos corações nos enganar, dizendo para que em situações
sejamos parciais e não imparciais, mas que possamos ganhar esse desafio tão grande que eu e você temos num tempo tão difícil como esse, de nos mantermos na imparcialidade, para que pessoas sejam ajudadas agora e no futuro. Mesmo que elas não gostarem agora, eu tenho certeza que a sua filha vai te agradecer depois, que seu filho vai te agradecer, seu pai vai te agradecer, sua esposa vai te agradecer, seu esposo vai te agradecer, que o seu ovelha vai te agradecer, seu pastor vai te agradecer. Todos nós, talvez no momento não, mas na frente, vamos agradecer a todas as pessoas que foram imparciais conosco. Deus abençoe. Amém? Vamos para o quarto vídeo, onde estaremos vendo o resultado de sermos imparciais. Vamos ver o que Deus tende a falar conosco sobre esse tema tão desafiador, mas muito importante para nós.